Grande expectativa amanhã para a fala do senhor Sayed Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah. Agora, vamos combinar uma coisa. O ministro de Relações Exteriores do Irã visitou o Catar, visitou a Turquia e está conversando, inclusive, eu tenho essa informação de fonte muito sólida, tem conversado, inclusive, com emissários dos Estados Unidos. Eles estão levando muitos terceiros, estão levando muitos recados aos iranianos no sentido de que os iranianos não se envolvam nesse conflito, ameaçando o Irã, inclusive, com devastação total. Potencialmente, como eu falei desde o primeiro dia, com ameaça de utilização, inclusive, de armamento de destruição em massa contra a estrutura iraniana. O Irã, por mais que ele tenha antagonismos com Israel, por mais que ele tenha antagonismos com os Estados Unidos, por mais que se sustente essa disputa de forma ideológica, naturalmente ele não vai ter uma postura kamikaze, né? Ele não vai entrar num conflito do chamado murro em ponta de faca, porque um conflito entre Irã e Israel asseguraria praticamente a destruição recíproca das partes envolvidas em função das capacidades militares. O Irã vai destruir, devastar toda a infraestrutura industrial israelense, eventualmente o reator nuclear de Dimona, vocês já imaginaram o estrago, né? Assim como ele pode estar sujeito a um ataque nuclear dos Estados Unidos ou de Israel. Ontem os KC-135 levantaram voo do Catar, da Arábia Saudita em direção ao Mar Vermelho, né? Até 6 KC-135. Aí todo mundo, não, eles vão junto com os F-16 israelenses para reabastecimento atacar o Iêmen, porque o Iêmen está atacando. Mas para mim foi uma demonstração de força para os iranianos. Olha, os Estados Unidos está transferindo todo esse material bélico para a Arábia Saudita para mostrar para o Irã que se o Irã se meter, eles vão para cima do Irã com tudo. O Haaretz, que é um jornal de centro-esquerda em Israel, escreveu no seu editorial de ontem, editorial do Haaretz, na sua versão digital, você pode consultar se tiver alguma dúvida, que há uma janela de oportunidade para atacar o Irã, que essa janela de oportunidade para atacar o Irã, Yara, obrigado pelo Pix, eu quero dizer a vocês que estaria dada em função do grande deslocamento de tropas dos Estados Unidos, tá? Então, a situação é a seguinte: as negociações abaixo da superfície, elas estão a pleno vapor. Por quê? Porque, naturalmente, o Irã, ele não quer ser derrotado cabalmente, ele também quer garantias que uma eventual situação de estabelecimento de um governo israelense, multinacional, como queiram chamar, que não seja palestino em Gaza, não irá levá-lo a que tenha ele, Irã, restrições para atingir o Mediterrâneo. Então as negociações estão acontecendo, tá? Na verdade, um abraço para a Cris, para o Heron, na verdade, gente, ninguém nessa brincadeira é kamikaze. Quando eu digo kamikaze, é a nível de estrutura estatal, tá? Claro que você tem grupos que eventualmente são muito ideológicos e até kamikazes, mas no sentido lato da expressão e no sentido estrito, de ambas as formas. Agora, o que você pode perceber nesse momento em que nós estamos vivendo é que existem também ataques à própria estrutura da fronteira entre a Síria e o Iraque, que assegura que o Irã chegue no porto de Beirute, em Latakia ou em Tartus. Agora, como é que eu vou saber se o Irã vai entrar ou não nesse conflito? As negociações estão em curso. Se os iranianos imaginarem que eles serão inexoravelmente, né, de forma irretorquível, derrotados em algum momento por essa aliança que se estabelece nesse contexto da agressão aos palestinos, que está acontecendo agora, é possível que os iranianos possam ir à guerra ou possam permitir que o Hezbollah o faça. Para que não haja essa guerra, precisa haver algum acordo, pelo menos de bastidor, que assegure que os iranianos e os chineses, tá certo, não percam o acesso aos portos do Mediterrâneo. Eu acho que quando você fala na negociação entre Estados Unidos e China, primeiro a partir da chancelaria e depois a partir dos líderes, diz que Biden e Xi vão se encontrar em breve, nós estamos falando de negociações que rezam também sobre a questão das rotas comerciais. A China veio com tudo, rotas da seda, reuniões em todo o mundo, montou CD no norte da Itália, a Itália sai da rota da seda e começa essa relação de hostilidade dentro de disputas dentro do continente africano, onde eles investiram muito dinheiro, começam disputas também dentro da Síria, dentro do Iraque, recrudesce a disputa na Síria. Hoje a Síria fez uma apreensão, Rosana, obrigado pelo Pix, fez uma apreensão de armas na região de Dara, no sul,
Inclusive ali tinha várias, eu publiquei essas imagens, o governo sírio divulgou várias mini-metralhadoras Uzi israelenses, armas húngaras, armas croatas, armas italianas também, que estavam lá escondidas, né, para que os chamados rebeldes ou terroristas apoiados pela Turquia ou apoiados por Israel ou pelos Estados Unidos pudessem recrudescer seu embate contra o governo do presidente sírio Bashar Assad. Esse é um conflito pelo controle do Mediterrâneo. E para Israel, para os Estados Unidos, não é? Eu quero dizer para vocês que, dentro desse contexto, o menos admissível para eles, tá certo? É que, nesse momento, eles permitam que os palestinos continuem com a mão no controle, no manche em Gaza. Eles vão fazer de tudo para destruir o comando de Gaza, para tirar o comando de Gaza da mão dos palestinos. E não se trata, Sâmia, de combate ao terrorismo, a gente sabe. Se trata de adquirir, com base em pretextos ou escusas, ou circunstanciais, ou montadas, a gente não sabe sobre o September 11, sobre o 7 de outubro, há muita coisa que talvez nós nunca conheçamos, e também não vamos ser teóricos da conspiração de maneira, assim, inadvertida, mas a grande realidade, gente, é o seguinte, que a circunstância foi dada para que essa conjunção de interesses fosse para cima de Gaza, para destruir Gaza da maneira que eles estão fazendo. Porque se os Estados Unidos eles dizem, não vai ter trégua, Gaza não será mais comandado por nenhum grupo hostil a Israel. E quando perguntados, os oficiais americanos, se trata de substituir o Hamas pela autoridade palestina, eles dizem, talvez daqui a uns anos, mas antes é importante que se estabeleça um controle multinacional, consorciado entre a Europa, os Estados Unidos, países árabes esses que são aliados dos Estados Unidos. Então é profundamente ingênuo imaginar que os países, por exemplo, o Conselho de Cooperação do Golfo, os sauditas proibiram os fiéis de orar pela Palestina em voz alta, de clamar pela Palestina em voz alta, os sauditas que foram recentemente reestabelecidos ao convívio dos iranianos por intermediação chinesa. Ganharam a Copa do Mundo 2034 e tal. Então, vocês não se surpreendam se... Anotem isso aí, para depois vocês me cobrarem se eu estiver falando bobagem. Se ao cabo desse conflito, os Estados Unidos estabelecerem uma força multinacional para administrar Gaza que tenha também a participação do Catar, que tenha também a participação da Arábia Saudita, que tenha também a participação do Bahrein, de Oman, dos Emirados, que tenha a participação até dos turcos. Não se surpreendam se isso acontecer. O importante é que fique nas mãos de alguém que ele julga, de grupos que ele julga inconfiáveis. É a história do governo títere. O Hamid Karzai no Afeganistão, o Nouri al-Malik no Iraque, né? Que foi colocado em algum momento, né, depois da autoridade provisória da coalizão do Paul Bremer. Então, gente, é disso que se trata. Agora, o Irã, se ele sentir que isso pode ser o prelúdio, né, o início para a destruição do governo iraniano, do interesse econômico iraniano, da estrutura de poder iraniana, ele pode entrar no conflito. Agora, você só vai por tudo ou nada, né, quando você tem poder de dissuasão recíproco, você só vai por tudo ou nada se você achar que no momento seguinte você pode ser derrotado de forma irremediável. E muitos erraram nesse sentido, né? O Saddam Hussein esperou até perder força, o Gaddafi esperou até perder força. Então, quer dizer, você não consegue fazer um consórcio de países islâmicos ou de países árabes interessados em terminar com o que está acontecendo na Palestina, porque apesar da pressão popular, o que se negocia por baixo é o interesse econômico dos grupos dirigentes, das oligarquias locais e dirigentes, dos grandes conglomerados, dos oligopólios, dos governantes. Então é isso, gente. Não tem muito segredo, tá? O Irã vai para a guerra se eles acharem que o prejuízo vai ser muito grande depois. Essa é a realidade.